Apresentando Flávio Sena. Já começou. Agora na Rádio Relógio. Papo Afiado. Papo Afiado. Pois é, toda quinta-feira tem aqui o nosso Papo Afiado ao vivo de 5 às 6 e tem a reprise todo sábado de 11 ao meio-dia. E você já sabe como é que você faz para participar, né? É só ligar 24456503 ou através do nosso WhatsApp 991541280. Pode mandar o seu áudio, pode mandar aí o seu pensamento, o seu texto. Enfim, o importante é você colocar aqui a sua opinião, a sua participação no nosso Papo Afiado, que contribui muito. Afinal de contas, o programa existe para você, para colocar as necessidades da população que está em pauta, está na agenda pública. A gente coloca aqui em pauta e a gente convida, traz aqui sempre os nossos convidados, cada um com o seu ponto de vista para ajudar mesmo. E você também é um importante convidado a participar do nosso Papo Afiado toda quinta-feira ao vivo de 5 às 6. Então vamos saber aqui do que a gente vai tratar hoje. Essa semana, para elevar a arrecadação, o governo federal aumentou a tributação dos combustíveis, chegando a levar mais que o dobro o valor da gasolina. O aumento, que chegou a ser suspendido, já afeta o bolso do consumidor. E na semana que vem, na volta do recesso da Câmara dos Deputados, será discutido o novo Código de Processo Penal, que, se aprovado, pode dificultar o combate à corrupção. Então, no Papo Afiado de hoje, eu e os meus convidados vamos falar sobre o aumento de impostos e sobre as mudanças no Código Penal brasileiro. Papo Afiado. Conversa boa no seu fim de tarde. Muito bem, para nos ajudar a pensar um pouco sobre este tema, eu quero receber aqui, estou recebendo pela primeira vez no nosso Papo Afiado, o Leonardo Souza. Ele é redator de comunicação do portal On Grace. Tudo bem, Leonardo? Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Relógio. É um prazer estar aqui nessa rádio que é histórica, né? Isso, nós que amamos rádio, temos a Rádio Relógio no nosso coração e com certeza que muitos e muitos anos ainda perdure nessa parceria do público com a Rádio Relógio, e a gente vai ter esse papo afiado aqui hoje à tarde. E também vamos ter a participação por telefone do José Ricardo Rocha Bandeira. Ele é especialista em segurança pública e presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Políticas da América Latina. Ele vai participar por telefone, ele vai deixar aí o seu pensamento e a gente vai falar sobre esses dois assuntos com ele também, pode ter certeza, sobre o aumento de impostos e também sobre a mudança em alguns pontos do Código Penal brasileiro. Papo Afiado. Conversa boa no seu fim de tarde. Pois é, vamos aqui, Leonardo, para o primeiro tema. Vamos falar sobre o aumento de impostos. O desembargador Hildo Queiroz, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, derrubou ontem, no caso, quarta-feira, a decisão judicial que havia suspendido o aumento no preço dos combustíveis. Com isso, volta a valer o decreto do presidente Michel Temer, que elevou a alíquota do PIS e COFINS sobre a gasolina, o diesel e também o álcool. Ou seja, para se ter uma ideia, a gasolina teve aí um aumento de 41 centavos por litro, de 41 centavos para 89. É brincadeira, é um aumento aí, digamos, considerável, né? Então, de 41 para 89. Só em termos de tributo. Só em termos de tributo, e a gente está falando só da gasolina, né? E tem outras coisas mais. Mas a grande questão, eu quero saber de você. É correto? Como é que você vê esse aumento de impostos aí, Leonardo? Bom, para começar, fala-se muito na crise que assola o país, né? Uma crise que não é só econômica, financeira, mas a crise de valores éticos e morais, né? E a gente está no meio dessa discussão toda e, pelo que eu tenho visto, o único esforço que tem sido feito para corrigir essa crise é no bolso do contribuinte. Não há nenhum tipo de esforço para que, principalmente o executivo, né, a gente falando em termos de presidência, governo, presidente da República, possa cortar na própria carne.
a gente usa muito esse termo, né, no nosso dia a dia. Você tem aquele aperto, você não tem mais de onde enxugar, você tem lá o orçamento doméstico, você tem que começar a cortar aquilo que é supérfluo na sua vida, aquilo que não vai fazer realmente falta no seu dia a dia. Você não pode deixar de se alimentar, você não pode deixar de pegar o transporte para ir até o seu trabalho, você tem que cuidar da sua saúde. Então, quer dizer, são elementos que são fundamentais. E o governo tem que pensar da mesma forma, na minha concepção. Ou seja, tem que cortar na própria carne, tem que tirar excessos. Que excessos, na minha opinião, são esses? A gente tem que visualizar algumas contradições. Por exemplo, muito é falado na mídia que, por exemplo, os principais devedores na questão previdenciária, fala-se muito no rombo previdenciário, ano passado cerca de 150 bilhões de reais, o que levantou a discussão da aposentadoria, etc., e que nós também deveríamos pagar por esse rombo. Muito foi falado sobre esse esforço da sociedade, mas não foi tão falado pelo governo que os principais devedores são as empresas. Respondendo por mais que quase que o triplo dessa cifra, né? Eu apurei, são cerca de 426, quase 430 bilhões de reais. E o governo ainda quer dar uma anistia, digamos, uma certa anistia para as empresas não pagarem as suas dívidas, né? Exatamente. Aí você entra na seara das isenções fiscais, que a gente sofre muito aqui, para quem está nos escutando no Rio de Janeiro, que a gente sabe que alcançamos também pela internet muitas pessoas em outros lugares no mundo, né? Nós temos as isenções fiscais, por exemplo, falando aqui na esfera estadual, prejudicando o nosso estado por demais. A gente tem uma crise ainda mais agravada aqui no Rio de Janeiro, e principalmente no governo do Sérgio Cabral e a sequência com o Luiz Fernando Pezão, muitas isenções fiscais, que hoje esse dinheiro faz falta no caixa do Estado, trazendo para a nossa realidade um pouquinho mais próxima. Então, a gente não vê. A gente vê a sociedade cada vez mais oprimida, aprova uma reforma trabalhista, vai ter um aperto para o povo. A gente fala numa reforma tributária, fala sim em reforma previdenciária, mas e aí? Qual o esforço que o governo está fazendo? O Cabral, ele concedeu uma isenção para algumas empresas, aí totalizando 38 bilhões de reais. Sabe o que é isso? Digamos, deixa uma lacuna considerável ali nos cofres do Estado, quando você deixa de arrecadar esse volume, esse dinheiro avultoso, 38 bilhões de reais, mas aí ele estava, digamos, assegurado, ou pelo menos ele estava esperando a questão dos royalties do petróleo, que não aconteceu. Então, quer dizer, ele fez, a desculpa foi essa, não concedeu a isenção fiscal de 38 bilhões, confiado nos royalties do petróleo. Só que não aconteceu. Bom, vamos saber a opinião também aqui do José Ricardo Rocha Bandeira, que ele é especialista em segurança pública. José Ricardo Bandeira, boa tarde. Olá, Flávio, boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. Estou aqui à disposição para poder colaborar no que for necessário. Bom, quero saber de você o seguinte, qual a sua opinião pessoal como consumidor e como contribuinte sobre esse aumento dos impostos dos combustíveis? Correto. O aumento de impostos de combustíveis seria uma questão normal, está aí corriqueira em qualquer país do mundo, desde que os impostos revertessem em serviços à população, que é o objetivo do imposto. Quando um país arrecada algum tipo de imposto, ele quer reverter isso em serviço à população, coisa que não acontece no Brasil. É exatamente por isso que causa tanta revolta entre a população quando o governo promove um aumento de impostos. Muito bem, José Ricardo Rocha Bandeira, ele vai continuar com a gente aqui ainda, ele vai falar de outros assuntos também. Ô Leonardo, eu estava lendo o jornal Folha de São Paulo de hoje e está aqui no editorial da Folha de São Paulo, está dizendo a seguinte aqui, olha, o tema aqui do editorial, doloroso aprendizado. E dentro desse texto do editorial do Folha de São Paulo, ele traz para a gente aqui um roubo do tesouro. Por exemplo, receitas, 1,96, no caso, é o que ele tem arrecadado. E com despesas, quanto que o governo tem gastado? 1,277. Ou seja, ele está gastando muito mais do que arrecada. E por conta disso, o que ele tem que fazer? Ele tem duas possibilidades. Ele tem que aumentar
A arrecadação, que é a única coisa que nós temos visto. Ou ele tem que fazer um empréstimo com o Banco Central. Ou ele pode fazer um empréstimo com o Banco Central para pagar as suas dívidas. Mas o governo está optando por aumentar impostos, né? Aí tem um detalhe, tem uma justificativa aqui que é apresentado no editorial do Folha de São Paulo, que diz o seguinte: olha, ao mesmo tempo, isso está falando no caso se não tiver esse aumento, ao mesmo tempo falta dinheiro para serviços básicos, como a emissão de passaportes, que está o grande problema aí, medidas relevantes como o reajuste do Bolsa Família, que poderia ser levados a cabo sem desrespeitar o limite fixado aos desembolsos totais. O que ele está dizendo? Que se não tiver, se o governo não tiver dinheiro para pagar as suas despesas, serviços básicos, investimento, infraestrutura, vai ficar sem dinheiro. Então, esses setores vão ficar sem recursos para manter, para tocar o Brasil. Então, o que o governo está dizendo? Olha, eu tenho que aumentar, que se eu não aumentar, as coisas básicas vão ficar paradas. Ou seja, se a gente já está ruim, vai ficar muito pior. A questão teria algum sentido, como o José Ricardo falou, se isso fosse revertido para a sociedade. Isso não acontece. A gente pode ver que há muitas áreas ainda para serem enxugadas na máquina pública e a gente não verifica esse movimento, essa intenção de se reduzir essas despesas. Por exemplo, cargos comissionados na esfera federal, na esfera do executivo, já que a gente está tratando de executivo. Cargos de indicação política, as chamadas cabines de emprego, as agências reguladoras que até hoje a gente não sabe qual o real papel real delas para a sociedade. A gente sabe para que elas existem, mas a gente não as vê funcionando corretamente. Por exemplo, vemos também determinadas situações. A gente tem um aumento de arrecadação, essa parte fiscal tributária, e você não vê um repasse para os municípios. No final do ano passado, inclusive, foi alvo de discussão no STF, e isso, municípios entraram com esse pedido para que realmente não fosse prejudicado. E o que está acontecendo? No momento que a União faz isenções, ela prejudica também o repasse para essa esfera municipal onde nós vivemos, a cidade onde nós vivemos. Então nós precisamos desses recursos provenientes desses impostos e tributos recolhidos pela União. E a União, por lei, tem a obrigação de passar isso para esses estados e municípios. Então é uma relação muito complicada. Você querer como o termo correto, né? Desonerar sem ter o real domínio daquilo. Fazer caridade, né? Passar o chapéu alheio, né? Como se fala na gíria, né? E engraçado, já que você está falando aí do custeio do legislativo, inclusive eu até falei isso mais cedo aqui da Rádio Relógio, dizendo que o quanto é que custa o legislativo para o país. Isso por dia. Isso porque a gente não entrou na esfera do legislativo e do judiciário. Também tem a sua parcela. No caso só do legislativo, no caso das duas casas, Senado Senado e também a Câmara. Por dia é 28 milhões de reais. Por dia. Então, quer dizer, o governo tem muita gordura para queimar. Sim. O absurdo, a farra, que é a utilização, por exemplo, de jatinhos da FAB, da Força Aérea Brasileira, para utilização pessoal. Aqueles deputados, senadores, presidentes da Câmara não estão em atividade legislativa e se utilizam daquele recurso para uso pessoal. Isso é um absurdo, é totalmente inadmissível. O que os impede de utilizar, por exemplo, um voo de carreira? Vamos julgar que seria razoável que o Estado pagasse por esse deslocamento por se tratar de um indivíduo numa função pública. Ok, mas o custo é infinitamente menor do que você mobilizar toda uma equipe, manutenção de um aparato, de uma força aérea brasileira para estar a serviço de interesses que eu diria escusos. E tem algumas categorias que estão pedindo aumento aí, que digamos, surreal isso. Vem agora no judiciário, né? E tem um aumento agora que o Ministério Público no MPF federal. Estão pedindo aí um aumento de 16%. Então, quer dizer, você tem um país aí de 14 milhões de desempregados.
o governo dizendo que não tem dinheiro, aumentando impostos porque diz que não tem como pagar a sua receita. Não dá, é muita coisa para pagar. E aí vem o Ministério Público, não, a gente tem que ter um reajuste aí de 16%. É brincadeira, né? Fora a farra da liberação de emendas parlamentares, agora no momento crítico, importante para o presidente Temer, onde a sua base aliada para que ele possa angariar mais votos. Um balcão, né? Exatamente, nessa aprovação de reformas e principalmente para a recusa da abertura do processo, né? Do impedimento dele. Então, você acaba gerando ali um balcão de negócios. Intervalo, a gente volta já já. Papo Afiado. Conversa boa no seu fim de tarde. A toda hora com você, Rádio Relógio. Papo Afiado. Conversa boa no seu fim de tarde. Muito bem, voltamos com o nosso Papo Afiado, que acontece toda quinta-feira, ao vivo, de 5 às 6. E você pode entrar em contato com a gente, liga aí, 24456503, ou então através do nosso WhatsApp. Você também pode deixar aí a sua participação. 991541280, para você participar aqui do nosso Papo Afiado de hoje. Papo Afiado. Conversa boa no seu fim de tarde. Vamos voltar a falar aqui sobre o aumento de impostos. Ô Leonardo, eu vi também aqui no jornal Folha de São Paulo de hoje a colunista Laura Carvalho, com o título aqui da sua coluna A Panaceia Fiscal. Ela aborda logo no começo da coluna dela uma frase do nosso ministro da Economia, o Henrique Meirelles. Inclusive eu lembro desse discurso dele. Quando ela coloca aqui, ela diz aqui, olha, na coluna dela, o ministro Henrique Meirelles, em julho de 2016, tinha tranquilizado sua base ao afirmar que, para equilibrar as contas públicas, o plano A era o controle de despesas, o plano B é a privatização e o plano C é o aumento de impostos. Um ano depois, com as sucessivas frustrações da arrecadação, o governo permanece e parece ter adotado o plano C, que é do aumento de impostos. Então, cadê o plano A? O controle de despesas só está aumentando. Eu acabei de falar aqui os números no bloco anterior. Então está só aumentando aí a dívida. Está gastando e nada de economizar. Então o plano B foi por água abaixo. O plano A. O plano B é a privatização. Então está esperando. Então o governo espera esse ano fazer uma privatização. Aliás, ter aí um valor de 28 bilhões de reais só em concessões este ano. E o governo também diz que se não conseguir, nesta área das privatizações, o valor de 28 bilhões de reais em concessões, o governo não tem plano B. Então, quer dizer, tem esse plano, mas não tem plano B. Tudo bem. Aí tem agora o plano C. Qual é o plano C? O aumento de impostos. Então, o que o Meirelles disse ano passado, como bem, digamos aqui, abordou a Laura Carvalho na sua coluna, na Folha de São Paulo, o discurso do Henrique Meirelles era de tranquilizar a tal ponto, dizendo o seguinte, olha, não vai ter não vai ter agora aumento de impostos ainda, não precisa e tal, para tranquilizar. Mas, na verdade, era para isso que estava se encaminhando. Aí o que aconteceu? Então, o governo está aqui com o aumento de impostos. E ela ainda diz mais aqui na coluna dela, e se não vierem as receitas extraordinárias, que é no caso, o que é receita extraordinária? São as privatizações. Podemos assistir um completo apagão da máquina pública ou ainda, na melhor das hipóteses, a quarta redução da meta fiscal desde que foi adotado no pontapé inicial do ajuste, isso em 2015. Então, o que acontece? O que o ministro da Economia, Henrique Meirelles, vinha batendo e era taxativo o tempo inteiro, dizendo, olha, não vai ter isso, não vai ter aquilo, foi exatamente o que fizeram agora. Agora ele, não tem jeito, a gente vai ter que aumentar impostos. E ainda a Laura Carvalho, ela diz o seguinte, olha, o aumento de impostos revela o fracasso da política econômica. Eu acredito que realmente é a opção... nem pelo plano A, nem pelo plano B ou pelo plano Z. É a opção pelo caminho mais fácil, mais... a via mais fácil, né? Mais indolor, mais indolor para o governo. Sendo que
também, por sua vez, são medidas extremamente impopulares, o que é uma contradição. No momento que o governo precisa de aprovação, a aprovação do governo é a mais baixa da história, são cerca de 5%, foi recentemente divulgado o índice de popularidade do presidente Temer, e você vem com medidas extremamente impopulares como essas, né? Então, voltamos àquele ponto onde nós poderíamos pensar sempre nas áreas onde você tem algum tipo de gordura para eliminar, e você parte para cortes realmente que você não entende em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, e aí você passa a privilegiar aquele balcão de negócios que falamos no bloco anterior. Aqui, complementando essa informação, a questão das emendas parlamentares, só entre maio e junho foi liberado cerca de R$1 bilhão só em emendas, e a previsão para execução, né, o empenho no mês passado, em julho, cerca de 2 bilhões. Então, quer dizer, essa é a verba que o governo está utilizando. Tirando de universidades, centros de pesquisa, dos serviços mais elementares que você, ouvinte, precisa, ou, por exemplo, servidores que estão sem receber no caso estadual, que tem um efeito cascata, né? Se a União não está bem, o Estado não está bem, o município não vai estar bem também. Então, realmente é um efeito cascata, e a gente tira de onde precisa para colocar em áreas que realmente não são necessárias. E é exatamente essa verba que o governo está utilizando para comprar votos, né? Para que não dê prosseguimento à abertura de processo contra Michel Temer. Não é isso aí? Exatamente. Então, quer dizer, está tirando a verba de um lado, botando outro para comprar votos. É brincadeira. Já que você falou em efeito cascata, ô Leonardo, a alta de impostos do diesel vai encarecer também, sabe o quê? A conta de luz. Com certeza, sem contar no transporte de cargas. Isso vai chegar, com certeza, ao caixa do supermercado na hora que você for fazer a sua compra de mês. Toda a cadeia produtiva acaba tendo um impacto negativo no produto final, a questão do diesel. Principal forma de transporte hoje no Brasil, há muitos anos, é o transporte rodoviário, né? A opção foi pelo meio rodoviário. Então, o diesel é o principal combustível, e aí realmente isso vai chegar mais cedo ou mais tarde no seu bolso. Deixa eu falar aqui por que vai ter aumento na conta de luz. Porque é o seguinte, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou, tem muitas, que movimenta, que produz a energia, termoelétricas, isso aí, como muitas termoelétricas são movidas através do diesel. O que acontece? O diesel ele passou de 21 centavos o litro para 46. Então, de 21 para 46. Então, como o litro do diesel aumentou e algumas termoelétricas são movidas a diesel, por conta disso, esse valor vai ser repassado na conta de luz do brasileiro. Então, quer dizer, você teve aumento aí de imposto no combustível, vai ter o aumento na conta de luz, então é um verdadeiro efeito cascata, não é? Quero fazer a pergunta também aqui para o José Ricardo Rocha Bandeira, quero saber de você o seguinte, José, será que não haveria outras formas menos dolorosa para o bolso da população, para a questão da arrecadação? Sim, com certeza. Independente de aumentar a arrecadação, uma solução mais viável para não onerar a população seria um corte nos gastos públicos. Se o governo cortar os gastos, ele consegue equilibrar a balança, né, do déficit governamental, né, que hoje o governo precisa arrecadar cerca de 10 bilhões até o final do ano. Sem cortar gastos, vai ser impossível arrecadar isso. Ok, José, muito obrigado aí pela sua resposta. Tá por aqui a Célia Teixeira de Nova Iguaçu, ela quer também deixar a sua opinião. Alô, Célia, pode falar, Célia. Alô, sim, como eu estou dizendo, eu falei para ele, eu quis falar porque eu estou até com um documento aqui do fórum, lá do Rio. Sim. Então, fica naquele jogo de empurro. Eu fui pagar o imposto, porque estava tudo atrasado, meu sogro faleceu, deixou isso aqui tudo... sem fazer inventário, aquela coisa. Eu falei, eu quero legalizar, né? Sim. Aí andei na prefeitura, andei com Nova Iguaçu para todos os lados. Fui parar lá nesse atendimento aqui ao público do Rio, né? Rua São José, não é isso?
e cansando. Aí me deram o telefone que entrou em contato, né? E não me retorna, nem me atende. Voltei aí o fone. Então, eles querem receber, né? Isso aí. Eu paguei várias vezes, fui ali no HBS, acho que é isso, né? Aquele banco, né? Que a gente paga os impostos, né? Isso. HBC. Como é o nome daquele banco? HSBC. Isso, ali fui, paguei, tirei meu dinheiro do meu sustento aqui para pagar os impostos. Aí comecei, estava tudo legalizando, né? Mas falei, poxa, agora eu tiro meu dinheiro de eu fazer minhas compras para pagar o imposto. E minha casa está desse jeito, porque eu estava recorrendo a fazer um desmembramento, né? Legalizar aqui a minha entrada, porque eu estou com uma casa numa situação que não tem, o portão da minha cunhada, eu não tenho como receber ninguém. Então, é assim, como vocês estão... Isso tem a ver com Lava Jato, não tem porquê. Ainda agora eu acabei de receber, eu tenho 2 faturas no telefone para pagar também. Eu já paguei, estou com comprovante ali, aí cansada, tive que ligar para lá para falar também sobre isso. Então, se eu não como se diz, né, e ver, tem que pagar 2 faturas de telefone, então é como imposto, né? Com certeza. Eles querem receber. Ô, Célia, muito obrigado pela sua participação, tá? Alô, Célia? Alô, Célia. Obrigado pela sua participação, tá? Valeu, um abraço. Bom, Leonardo, tá aí a participação da nossa ouvinte Célia. Ela trouxe aqui, na verdade, falando sobre a questão da burocracia. Além de pagar impostos, ainda tem a burocracia de joga você para lá, joga você para cá. Então, quer dizer, cada vez mais você pagando impostos cada vez mais caros e você não tem um retorno disso em serviço de qualidade e ainda tem a questão da burocracia. É a prova da ineficiência, né? A dona Célia estava falando aí as agruras diárias do povo, né? Você que quer andar dentro da lei, você tentar legalizar a questão do seu imóvel, você depende de um documento A, uma certidão B, você vai no cartório da circunscrição A, B, C. É uma maratona, né? É uma maratona, você consegue reunir aquilo, aí já não é mais aquilo, faltava um documento, aí você vai, retoma tudo. Enfim, ela exemplificou muito que nós vivemos no dia a dia e realmente é uma luta para que a gente possa... Sim, pagar, nós não nos negamos a pagar, mas nós queremos algo de qualidade, um serviço bem executado, né, nesse retorno, né? Bom, agora vamos mudar aqui de assunto, vamos falar de outro assunto. Entre os itens em discussão na Câmara dos Deputados, que volta na semana que vem, pós-recessão, está na agenda o novo Código de Processo Penal, que pode mexer aonde? Pode mexer na delação premiada, na condução coercitiva e na prisão preventiva. Entre as mudanças no Código de Processo Penal está a prisão preventiva, que deixa de ter um prazo para a duração, passando a durar no máximo 180 dias. Outra mudança é a prisão após segunda instância. Pela proposta, a prisão será apenas depois que todos os recursos forem julgados. Ou seja, quanto recurso que tem, cabe quantos recursos? Ai, meu Deus do céu. Então, quando o cara vai ser preso? Não sei. Pode aí prescrever isso aí, prescrever. Um dos casos que eu lembro aí é do Fernando Collor. Tem muitos processos dele aí, a boa parte prescreveram, porque passou de 20 anos. Verdade. É impressionante. É brincadeira. Enfim, antes de vir para cá, a gente sempre tenta dar uma estudadinha e se preparar para não fazer feio para vocês, né, ouvinte? Então, a gente nota realmente que é um retrocesso total. Não se fala nessa mudança no Código Processo, no Código Penal, melhor dizendo, coisas realmente necessárias e que poderiam ser aplicadas para o nosso dia a dia, que é o que a gente precisa. Por exemplo, a questão dos crimes hediondos. Hoje em dia, você ainda tem projetos tramitando, inclusive está lá parado na CCJ, propostas, né, de lei, projetos de lei para que haja aquela enrijecimento da questão
a questão do avanço de pena, né? Do regime, mudança do regime num caso de crime hediondo. Hoje, se realmente a pessoa, o criminoso, for primário, ele pode cumprir 2/5 da pena e ele já pode ser beneficiado com uma progressão de regime. E essa proposta, por exemplo, pediria aí 3/5, ou seja, um tempo maior de pena para que ele tivesse essa progressão, né, esse benefício, né, tendo em vista que ele cometeu algum tipo de crime realmente de uma natureza muito, muito ruim, muito terrível mesmo. Agora, a gente nota, além dessa falta de objetividade nessas medidas, a gente vê esse retrocesso em um protecionismo da classe política. Porque se vocês notarem, todas essas mudanças e todas essas propostas são no sentido de garantir uma maior segurança para a classe política. Eles estão acuados por toda a investida dos mecanismos democráticos que nós temos, o avanço do Ministério Público cada vez mais como essa ferramenta de transparência, né, uma ferramenta da sociedade, em defesa da sociedade, e eles estão se sentindo acuados com isso, né? A Lava Jato foi realmente uma grande iniciativa e que trouxe, se não está condenando todos e na medida que nós esperamos, já houve uma mudança. Hoje você já vê grandes nomes da política nacional sendo investigados. Tem gente com medo aí. Exatamente. E a principal consequência está aqui. A gente está vendo essas mudanças todas tentam o quê? Proteger essa classe política, né? A questão da condição coercitiva. Condução coercitiva. Exatamente. A questão da prisão somente em segunda instância. Então, quer dizer, todas as situações que foram aplicadas agora na Lava Jato, eles estão querendo acabar com isso. Intervalo, a gente volta já já. Papo Afiado. Conversa boa no seu fim de tarde. Pois voltamos com a última parte do nosso Papo Afiado. Você pode entrar em contato com a gente, 24456503, ou então através do nosso WhatsApp, 991541280. Pode deixar aí a sua participação. Bom, a gente está falando aqui sobre algumas mudanças no novo Código de Processo Penal. E alguns deputados, qual a justificativa para defender essa mudança? Olha, o Código de Processo Penal tem tanta coisa dentro desse código. Por que qual a justificativa? O que os políticos estão dizendo para justificar essa mudança em alguns pontos que eu digo, foi pinçado, hein? Os caras foram lá com a pinça e falaram o seguinte: olha, dessa montoeira aqui de leis, a gente vai pinçar isso aqui, vai pinçar isso aqui, vai pinçar aquilo ali, porque a gente está precisando. Pois é, então, alguns deputados, eles dizem o seguinte, que essa lei ela tem que ser mudada. Por quê? O código, que é de 1941, precisa ser atualizado. Mas dizem que as mudanças não podem ser feitas para prejudicar as operações da Lava Jato. Contrário, né? Brincadeira. São comediantes. Agora eu quero perguntar aqui para o José Ricardo Rocha Bandeira, quero perguntar o seguinte: o Código de Processo Penal, que é de 1941, realmente precisa de atualização? Diz aí pra gente. Com certeza. Precisa de uma atualização e de uma remodelação, né? Inclusive tendo em vista que muitos outros crimes que não eram previstos no Código Penal vigente atualmente não existiam na época, né? Então hoje tem novos crimes, novas modalidades e também uma revisão nas penas que são aplicadas à maioria dos crimes praticados, né? Esse código está muito obsoleto e em função desse código a gente vê uma impunidade, né, em relação ao crime praticado no Brasil. Mas, ô José, quero saber o seguinte: entre as mudanças do Código do Processo Penal, pode mexer aí, inclusive, com a prisão preventiva, a condução coercitiva, a delação premiada. Na sua opinião, o objetivo dessa mudança é realmente prejudicar a Lava Jato? Com certeza, com certeza. É lógico que é uma demanda que todos os juristas, todos os operadores da justiça e da segurança pública já pedem há muito tempo a modernização e atualização do Código Penal. Só que, independente disso, infelizmente, a nossa classe de políticos no Brasil, ela quer se autoproteger, né? E aproveita esse momento em que a população precisa realmente de um novo código e tenta moldar esse código
visando pura e simplesmente a autoproteção, ou seja, escapar das punições ou tornar mais brandas as punições. Ô Leonardo, como eu falei logo no começo da minha palavra, tanta coisa para se mudar, vai querer mudar exatamente isso, e é isso que está no calcanhar deles lá, que está batendo lá no calcanhar deles, no caso da prisão preventiva, delação premiada, condução coercitiva. Então, mas você tem alguns pontos aí, né? Tenho sim. A gente estava falando sobre algumas coisas que realmente poderiam ser mudadas na nossa lei penal, deveria, né? Ser mais útil, né? Mais útil para o seu dia a dia, ouvinte. E tem determinadas coisas que nós temos já à disposição e muitas vezes nós não vemos essa aplicação. Então existe a letra da lei, mas a letra da lei não é aplicada no seu dia a dia. Então, por exemplo, diminuindo essa população carcerária, diminuindo situações onde nós alimentamos um sistema prisional que todos nós vemos aí está falido, que não regenera ninguém, não trata ninguém. Que não é dominado pelo Estado. Né? Que não é dominado pelo Estado. Facções dominam esse tipo de estabelecimento, esse grupamento de pessoas, são fortificações do crime, na verdade, né? E de lá eles utilizam para comandar os seus sectos, seus domínios, né? Então, por exemplo, nós temos várias outras situações para crimes menores que você poderia desafogar. Você tem a prestação pecuniária, que são pagamentos de valores em dinheiro à vítima de crime independentes, ou uma instituição pública ou privada. Você tem a perda de bens e valores, por exemplo, que você envolve o confisco dos bens daquele condenado. Você converte isso para um fundo penitenciário nacional. Você tem a prestação de serviços à comunidade e entidades públicas. Muito se fala, mas pouco é visto em prestação de serviço à comunidade, algo realmente útil. Você vê muito, por exemplo, o caso do filho do mega empresário Ike Batista. Houve aquele atropelamento, ele foi julgado em função daquela morte daquele rapaz bem humilde que foi atropelado, e ficou aquela discussão, ficou em cestas básicas, por exemplo. Quer dizer, você vê sempre essa aplicação fora de uma proporção. Né? Você está envolvendo um atropelamento, uma morte, na verdade, exatamente, né? Onde crimes menores poderiam ser beneficiados. Você tem a interdição também temporária de direitos, que a pessoa condenada, ela fica impedida de exercer qualquer função, cargo, atividade pública, inclusive cargos eletivos, né? Um cargo de se candidatar a prefeito, vereador, deputado federal, estadual, governador, presidente, e também penas restritivas no direito, né, de ir e vir, né, durante o final de semana. Então, quer dizer, a gente poderia estar aplicando aí para um percentual razoável dessa população carcerária e diminuindo, né? Pelo menos na minha concepção, a gente poderia aplicar sim o que já existe. O que diz aqui os magistrados do Brasil? Pois é, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, critica e diz que contrária a qualquer mudança que represente o retrocesso do combate à corrupção, que impeça que pessoas que não estavam acostumadas a serem alcançadas pela lei voltem a ser beneficiadas. Então, quer dizer, os magistrados, eles discordam dessa mudança no Código de Processo Penal. Agora, nessa dança das cadeiras, nesse disse-me-disse, eu penso, Leonardo, que há erro para todos os gostos e eu penso que existe erro para todos os lados. É claro, você tem aí uma boa parte dos políticos que são corruptos, mas você tem uma pequena parcela. Você tem político sério, você tem político que realmente ele faz valer o cargo dele, ele faz valer o nome dele como político, ou seja, que serve à população. Mas também eu tenho percebido erros grotescos também em alguns magistrados, juízes, digamos, procuradores, principalmente do Ministério Público. A questão é, qual é a função de um procurador do Ministério Público? É investigar, encontrar provas e apresentar a denúncia. Ponto.
figura do Ministério Público não tem que estar na internet dando opinião, tem que acontecer isso. Não tem que ficar fazendo isso. Participar de simpósio, congresso pelo mundo. Procurador do Ministério Público não tem que fazer isso. Ele tem que investigar, encontrar provas e apresentar a denúncia. Ponto. Outra coisa. Juiz não tem que ficar para lá e para cá, popstar não. Vamos votar em juiz tal. Não. Olha, o juiz não tem que fazer isso. O juiz não tem que dar entrevista. O juiz, ele tem que se declarar nos autos do processo. Ponto. É isso que o juiz tem que fazer. E hoje em dia tem muito juiz também que se diz defensor da Constituição Federal, né, das liberdades individuais, etc., mas só se pronuncia quando determinado lado, determinada tendência política é afetada, é ameaçada. Isso é muito complicado. Não pode. O juiz, ele tem que se pronunciar nos autos do processo. E ponto. Não tem que ficar palestra daqui e dali. Olha, eu estou investigando o partido tal, e aí eu vou lá no partido do rival e vou dar uma palestra. Pô, é brincadeira. Aí não pode, né, filho? Não dá, desse jeito não dá. Bom, chegamos ao final aqui do nosso Papo Afiado. Eu quero agradecer aqui a participação do Leonardo Souza. Ele é redator de comunicação do portal OnGrace. Muito obrigado, Leonardo. Valeu. Obrigado, Flávio. Obrigado a vocês, ouvintes. Eu queria fazer um convite, você me permite, Flávio, rapidinho? Lá, fica à vontade. Um convite ao ouvinte acompanhar amanhã a Maratona de Fé, a Maratona da Fé do missionário R.R. Soares, no estado do Paraná, em todas as nossas redes sociais, pela HIT, enfim, por todos os nossos veículos de comunicação. A gente vai estar divulgando as reuniões do missionário a partir das 13 horas. Você pode ficar ligado, por exemplo, no YouTube, youtube.com/missionário Soares. Você pode ter uma palavra de paz e esperança na tua vida. Quero agradecer também aqui o José Ricardo Rocha Bandeira, que é especialista em segurança pública e presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Políticas da América Latina. Ele participou hoje pelo telefone. Muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado. Foi um prazer enorme poder colaborar, estar aqui com vocês. Espero poder voltar outras vezes sempre que for necessário. Muito obrigado pela oportunidade e tudo de bom aí para vocês. Só para a produção aqui, rapidamente nos orientou. A Rádio Relógio também vai fazer a transmissão das campanhas de fé do missionário, então fica ligadinho aí na Rádio Relógio e muita palavra que vai edificar a tua vida. Bom, chegamos ao final de mais um. Você ouviu pela Rádio Relógio Papo Afiado. Conversa boa no seu fim de tarde.